Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast sobre tecnologia na indústria da arquitetura, engenharia e construção. Então bora lá, Jonas. E hoje temos aqui mais um convidado de peso. Que o Felipe, que trabalha com a Inbuilt, né? E ele vai se apresentar aqui pra gente, falar um pouco da trajetória dele. Legal, gente. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui com vocês. A gente já fez um aquece aqui, né? Conversamos já um monte aqui. Acho que vai ter bastante coisa pra gente falar. E eu sou o Felipe, eu sou arquiteto. Eu tenho uma startup chamada Inbuilt. Nós trabalhamos com realidade aumentada, com um foco muito mais na experiência do cliente da construção civil. Então a gente tenta sempre furar essa bolha, trazer as questões de projeto na mão do cliente final ali, para ele usar no dia a dia. Então é um uso da realidade aumentada, é uma pipeline bem diferenciada. Legal, Felipe. Fala um pouquinho então da Inbuilt aí para o pessoal entender quem é a empresa, o que a empresa faz. Vamos lá. A ideia da Inbuilt é trazer algumas questões que nós notamos no mercado de... Um empreendimento ele tem muitas questões qualitativas que um cliente recebe e que muitas vezes ele não sabe o que ele está recebendo. Então, por que ele pagou mais caro naquele apartamento? O que tem dentro da parede dele? Qual que é aquele material? Então, basicamente, usando a realidade aumentada, a gente traz esses conceitos. Então, por exemplo, uma coisa que ele vai poder ter acesso logo de cara são as instalações. Ele vai apontar o celular para a parede e, em realidade aumentada, ele vai conseguir enxergar a instalação elétrica, hidráulica, estrutural, e ele vai saber onde ele pode furar, onde não pode furar. E no meio de toda essa experiência digital, a gente pode inserir elementos assim, olha, você teve uma personalização. Fura aqui, ó, não fura ali. Se você quer pôr o aquecedor, ele fica aqui. Então a gente começa a trazer esse universo tecnológico na mão do cliente, pessoa física, lá na ponta, de uma maneira muito simples e intuitiva. Legal. E aí você está falando bastante do usuário final, né? Perfeito. Provavelmente, quanto tempo demora para uma pessoa ter uma capacitação? Que tipo de tecnologia ela tem que ter hoje? Como funciona isso melhor? Porque a gente sabe que, primeiro, como que se aplica na realidade aumentada, né? Porque o que é realidade aumentada aplicada a isso na construção civil? Porque é algo disruptivo. Legal. Vamos lá. Sim. Então, nós temos várias aplicações de realidade aumentada e você vê dentro aí da construção civil, a gente usa muito dentro da época de projeto. Não usa muito, mas é mais utilizado durante o projeto. Então, você tem aí aplicações que você consegue importar, vai exportando as interações e tal. Só que isso acaba ficando muito dentro da mão do arquiteto, do engenheiro, no período da obra, no período do projeto. E a ideia é a gente levar isso para a mão do cliente. E aí entra essa disrupção que você está falando de como você leva. Porque uma coisa é você ter que fazer 1000 configurações para ver uma casa ali na mesa do arquiteto, que ele vai fazer. Outra coisa é o cliente final. Ele não quer ter 1000 configurações, fazer 1000 trajetos. Tanto que as primeiras versões da Inbuilt, a gente tinha de 7 a 8 cliques para a pessoa poder ver a realidade aumentada. A gente reduziu para 3 cliques. Muito bom. Porque assim, a gente mede essa eficiência por clique mesmo. Então a pessoa está lá, a gente implantou sistema de GPS e tal, e ele já consegue fazer a visualização ali de uma forma rápida. Então a disrupção ela entra muito em como a gente faz, né, esse uso assim, da tecnologia e o objetivo, né, que é facilitar a vida das pessoas. Né? A incorporadora recebe muito esse valor, né, esse valor percebido pelo cliente, e o cliente, você começa a trazer conceitos de customer experience. E aí o cliente também vai entender, é uma continuidade da jornada de compra dele, você vai lá e faz essa coroação quando ele recebe uma interação que ele finalmente entenda, assim, de uma maneira muito simples, visual. Até, Felipe, eu achei interessante aí do que você comentou, acho que é uma coisa que o pessoal, principalmente, depois vai ser interessante você falar um pouco da tua jornada, mas assim, a gente está muito inserido na realidade da construção, da arquitetura, e o pessoal, às vezes, eles não têm noção de algumas coisas que hoje na tecnologia já está muito clara, que é a forma como o usuário utiliza
o produto ali digital. Perfeito. E você falou aí da questão da quantidade de cliques, a gente percebe assim, até em outras soluções, que para chegar no canteiro de obra, às vezes é muito difícil, porque aquele cara que está lá no canteiro, ele não tem nenhuma habilidade com um aparelho, né? E mesmo o cliente final, às vezes a pessoa levaria ali e fala, ó, a gente tem esse modelo virtual, tá, mas aí o cara tem que fazer um cadastro, mandar um e-mail, receber não sei o que e tal. O que você pode falar sobre essa questão como é que é o mercado para entender essa questão de que, pô, tem que ser uma coisa rápida que o... Plug and play, né? Tem que ser uma coisa que a pessoa apertou, já tá funcionando, de resposta rápida, sem muito carregamento. Como que você vê Cara, isso? eu tenho um exemplo super legal. Nós temos 3 produtos, tá? Na Inbuilt. Inbuilt Go, Inbuilt Versus e Inbuilt X. Respectivamente, começo, meio e fim da vida do empreendimento. Então, o Inbuilt Go, você vai apontar o celular para o terreno, baixa o aplicativo, aponta o celular para o terreno, o edifício vai aparecer ali. Então, o empreendimento aparece ali no terreno, escala real, com reflexo, material, etc. Tudo certinho. Isso na época da venda. Então o lead vai fazer isso, o corretor tem uma puta ferramenta que ele vai lá, coloca e leva o cliente, olha, ou enquanto ele está atendendo algum, o cliente baixa isso aqui, olha lá. Então, enfim, é uma ferramenta muito legal. Quando vai para a obra, a gente leva a realidade aumentada também para o engenheiro, para o mestre. Eles conseguem ver o que eles têm que executar ou depois que foi executado, conferir. Então ele consegue tirar foto, gravar vídeo, tem uma grade que a gente põe de medição, que ele consegue tirar algumas medidas. E quando você entende as inconsistências da obra ou as adaptações que têm que ser feitas, isso tudo é organizado e entregue para o cliente final. Então, basicamente, essa é a nossa jornada completa. O nosso primeiro produto foi do cliente final. Então, a ideia sempre foi facilitar a vida do cliente final, ser simples, tanto que as interações que a gente faz, eles são todas coloridinhas, assim. Eu não estou preocupado, não, eu tenho que seguir a norma do conduíte cinza com a caixinha amarela, com... Não, a água quente é vermelha, a água fria é azul. E sim, a gente faz isso de uma forma bastante didática. Então, tudo bem, foi o nosso primeiro produto. Aí, fazendo o acompanhamento das obras, eu comecei a ver o engenheiro da obra usando a nossa interação. E eu falei assim, por que você está usando? Ele disse, eu estou usando para conferir, para ver se faltou, se tem alguma caixinha. E eu, na minha cabeça, eu tinha pensado assim, eu jamais vou oferecer para engenharia. Porque eles vão dar risada. Você está entregando uma interaçãozinha, coloridinha, tal. Falei, cara, isso é... Para que eu vou querer isso? Não. O cara falou, cara, não, é leve, é rápido. E o que eu quero saber tá aí. Tá colorido, objetivo, simples e tal. Eu falei, cara, que legal. Por isso que nós desenvolvemos a versão da obra, né? E o último produto foi o do cliente, do lead na hora da venda. A gente teve uma jornada inversa, assim, né? Nossos produtos, eles avançam cronologicamente, mas o desenvolvimento foi feito de trás para frente, né? E a gente viu exatamente isso, assim, a questão da facilidade, né? Ele olha, tá simples, tá objetivo, eu tiro foto, tá colorido, ou seja, ele destaca do ambiente, eu não tenho interferência de elementos do BIM ali de parede, de conexões, mil coisas acontecendo ao mesmo tempo, que ele não consegue fazer essa distinção. É muito simples e objetiva. Então isso foi exatamente, a sua pergunta foi exatamente o motivo da existência de um dos produtos que a gente tem hoje. E foi através da experiência do cliente. Quantas vezes a gente já passou aqui dentro, né? Você pensa num problema, a gente resolve um problema nosso e desse problema nosso surge um produto para o mercado. Que legal, legal. Né? Isso acontece muito aqui dentro. E você falou um ponto muito legal, que foi uma sacada que eu peguei, que assim, você percebeu que tinha que ter até 3 cliques. Sim. Ou 3, né? Porque o pessoal não tem hoje tempo para estudar algo, para ser treinado, principalmente quem está comprando um apartamento, né? Então, acho que isso foi uma grande sacada. A Trimble também trabalha assim, o SketchUp, né? Eles falam que tudo você tem que fazer até com 3 cliques. Com 3 cliques, legal. Então, isso é um conceito que a gente acha que aqui também tem que ser algo que não pode ser da NASA, porque se ele fala tudo isso daí, chega lá na obra, o cara bate o celular e fala, se ele estranhar, ele tem 20 segundos de repente para tomar uma decisão se ele vai ou não usar o seu aplicativo. Exatamente. Não é isso? A janela é muito curtinha. A gente, boa parte disso a gente resolveu através de UI, UX. Então, tinha uma separação ali, né, só para todo mundo ficar na mesma página, se alguém estiver vendo e entender o que a gente está falando. Você tem User Experience, né, e o User Interface. User Interface,
geralmente você fica navegando de um para o outro, né? Então você vai desenhar uma aplicação. Então você tem um objetivo técnico a ser cumprido. Quero que a pessoa veja a interação. Então ela precisa navegar através desses pontos. Eu preciso saber qual é o empreendimento, qual é o apartamento, qual é o cômodo, e ela precisa me dizer qual que é o ponto âncora. Existe um ponto de conexão entre a realidade física e a realidade virtual, da realidade aumentada ali. Então eu preciso que tenha esses passos. Só que se você coloca como passos, olha, faça isso, olha, faça aquilo, o cliente tá. Então, assim, ele tá constantemente tendo que parar e pensar numa decisão. Quando você cria uma jornada fluida, que daí entra muito mais o conceito da experiência do usuário. Tem até quando eu faço uma apresentação, eu falo que acontece muito na construção civil isso. O que a gente desenha muitas vezes não é como as pessoas usam. Então tem aquelas praças e tem os caminhos e você tem a parte de grama. E você vê a grama toda carcomida que as pessoas estão cortando o caminho. Sim. Porque, cara, tudo bem, eu vou ter que ir lá para fazer uma curva para ir para lá. Não, vou cortar aqui na grama. Então, é como as pessoas usam o que você desenhou. E a aplicação é a mesma coisa. Então, a gente foi reduzindo e o cliente ele vai colocando essas informações e ele não percebe. Ele é questionado, mas não é aquela coisa de prova. Primeiro passo, me diga tal coisa. Nossa, tá. Ele já acha que ele tá com um manual ali de instruções e já fica tedioso já para ele. Exato. Ele já vai para uma área do cérebro, como você falou, perfeito, é um manual de instruções. Vai para uma área do cérebro que não é o que eu quero que ele use aquela área do cérebro. Eu quero que ele trabalhe uma jornada. Ela tem que ser natural. Uhum. Então, hoje, o empreendimento que tem Inbuilt instalado, por GPS eu sei que ele está nesse empreendimento. Então ele está com o aplicativo, cheguei num empreendimento, vai aparecer um cardzinho. Ó, esse empreendimento que você tá tem interações da Inbuilt. Ele só vai clicar no card, por apartamento dele, ele já vai cair dentro do apartamento com todas as informações que ele quer. Né? Show. E antes a gente separava muito essas informações. E aí, porque eu não queria confundir, mas eu vi que confundia o fato do cliente ter que ficar indo e voltando, sim, procurando. A gente colocou tudo junto. Flui super bem. E nisso a gente começa a tirar cliques, né? Cara, eu acho que vem duas perguntas aí disso que ele falou. A primeira delas ele é arquiteto. Uhum. Né? Deve ser um doido, um arquiteto doido. Arquiteto nerdola, total. Porque, eu tenho uma pergunta. Primeiro, como você chegou no Inbuilt? O que te inspirou, né? Falou, putz, cara, eu tive essa sacada, né? Pra quem tá aqui escutando, às vezes fala, pô, legal, quero trabalhar numa empresa assim, quero estar nesse mercado. E segundo, eu acho que você deve estar percorrendo e percorreu diversas dificuldades, né? Sim. Justamente de entender como isso funciona, tem que ter uma resiliência ali, entender o mercado, perfeito, entender como convencer aquele cliente. Esse negócio que você falou tem que ser coloridinho, então para alguns tem você foi entendendo pelo comportamento. Perfeito. Me conta um pouquinho, como que você chegou lá, como que você teve essa visão? Tá, vamos lá. É assim, mistura um pouco da minha jornada pessoal como arquiteto. Eu me formei em arquitetura e sempre fui full arquiteto, assim. Então toquei obra, fiz muito projeto residencial, fiz varejo, trabalhei com hospital, tive contato com indústria. E em 2009 eu fui para a Austrália para fazer um curso, e era um curso mais voltado para a parte de design digital e etc. Não era focado na arquitetura, era um curso técnico focado nessa parte. E quando você chega lá, primeiro, você tem quando você faz um curso assim fora, não é só a questão técnica, mas é como as pessoas entendem as questões técnicas, né? Tem essa coisa humana de como é pensado. E eu trabalhei no escritório de arquitetura. Eles discutem muito, pelo menos na época, né? Discutiam muito mais o conceito do que a gente discutia aqui. Então eles têm um outro viés, assim. E o padrão dos caras era Revit. Em 2010 eles já estavam no Revit já. Até quando eu fiz a entrevista um dia antes, eu fui no Google e falei, o que é Revit? E assim, eu sabia por nome, mas nunca tinha usado, imagina. Aí fui lá e começa a ver, e na época não era que nem hoje, tanto vídeo no YouTube. Você vai, Google, fórum e tal, print de tela e aquela coisa. Aí o que tem eu sempre falo que aí nasceu uma primeira semente da Inbuilt, tá? Para procurar trabalho, você é um arquiteto brasileiro, né? Por mais que eu tivesse alguma experiência, né? O meu inglês era um inglês bom, sim, mas não era aquele inglês nativo, né? Então cara, como que eu chamo a atenção?
Naquela época, o Street View, ele tinha acabado de sair. E a camada 3D do Google, você na verdade via o mapa, mas não tinha as construções em 3D como tem hoje. Veio muito depois. Então o que eu fiz? Eu foram 4 ou 5 escritórios que eu queria mandar currículo. Um tinha feito a biblioteca não sei da onde, o outro tinha feito não sei o que. Eu fui lá, montei em 3D, dentro do padrão que o Google Earth pedia na época. Então você tinha que fotografar, aí você tinha que ajeitar a foto. Era quase um bakezinho que você fazia online ali, meio tupiniquim ali, que você fazia dentro do SketchUp mesmo. E você colocava, ele ficava meio tortinho tudo, mas enfim, era como eles aceitavam. E eu mandava o currículo junto com esse link. Olha, eu coloquei tal prédio, né? E os caras assim, pô, que legal, tal. Aí eles chamam pra conversar, te recebem de outro jeito. E eu comecei a trabalhar no escritório perto de onde eu morava. Que ano, desculpa? 2009 para 2010. Então, ó, pra quem tá escutando, olha essa cara que ele teve. Ele queria trabalhar no escritório, estudou escritório, que é muita coisa que muita gente não faz. Verdade. Estudou escritório, levantou, fez a modelagem do escritório, uma fotomontagem. Pô, basicamente ele eliminou todos os concorrentes dele. Preparo, né? Preparo. Exatamente. É o coisa aí do Batman. É que o Batman derrota com preparo ou sem preparo? Com preparo ou sem preparo. Exatamente. Então, assim, foi muito Batman, pensando tal, e comecei a trabalhar. E aí eu tive essa experiência e tal. Quando eu voltei pro Brasil, montei o escritório, não gostei de trabalhar com a pessoa física, não foi onde eu me encontrei ali. Não, quero trabalhar com empreendimentos, fiz um MBA em gestão, comecei a trabalhar com empreendimentos. E fiquei anos até entrar como líder de criação no escritório grande em São Paulo e tal. Aí o que acontece? O mercado imobiliário tem umas formulinhas, né, para você criar. E eu mente criativa, sempre fui o clichê do arquiteto, de falar do conceito, sempre gostei de desenhar e tal. E chega uma hora que isso se perde, assim, por uma questão da configuração do mercado, não é nenhum problema, é uma característica, tá? Nem coloco como crítica, mas uma característica. Eu falei, cara, eu preciso criar. Fui para a área de games, fiquei 2 anos e meio estudando games, então com cabeça de arquiteto, eu fui estudar a área de games e comecei a trabalhar com level design. Então eu desenhava cidades, desenhava construções, só que... com o olhar real da arquitetura. Exato. Então, quando tinha um game que a gente fez, tinha uma biblioteca. Cara, a biblioteca não era um cubo com um monte de prateleira. Não, tinha lá as suas nuances, tinha lá a estruturinha. Então, assim, tinha umas características que eram os diferenciais. Assim. Aproximava para a realidade, não era uma coisa de alguém que não entendia como funciona o ambiente. Exatamente. São sutilezas, assim, você pôr um rodapé, você colocar, né, uma porta com uma bandeira, a porta do tamanho certinho. São pequenas sutilezas que faz a diferença. Que faz a diferença. Mas você sabe que outro dia eu estava pesquisando, tendo uma noção de como que é o mercado nos Estados Unidos. E aí apareceu diversas vagas para trabalhar na Disney, que era Imagineer, várias outras vagas. E aí, entre elas, a de arquiteto era justamente para fazer o environment, fazer toda a parte de landscape, e tinha que ser, especialmente tinha que ser arquiteto. Olha só. Então, era para uma área de fazer gamificação em volta ali de todo o parque. Eles queriam fazer um parque de imersão para as pessoas na época da pandemia. E aí, para quem não podia ainda ir no parque, né, ele pré-vivenciar a Disney. E aí eles queriam olha, que legal. fazer algo assim. Aí eu lembro que na época tinha que ter Revit, Navisworks, mas tinha que ser arquiteto para trabalhar com esse tipo de coisa. Era bem interessante. O que você falou veio na hora. Olha que legal. Não, é um ótimo exemplo. Porque antigamente, assim, né, você via até... Quando a gente falava de jogo, eles não tinham tanta preocupação com a realidade. Né? Então, assim, você tava jogando lá no Nintendinho, assim, a porta ela encostava no teto, sabe? Assim, gigante, era desproporcional, né? Desproporcional. Aí você entrava na casa do cara, era um grande galpão, sabe? Assim, não tinha essa preocupação, né? E conforme vai evoluindo e conforme os jogos vão ficando mais reais, né? Você tem que trazer essa imersão. Então, a semente da Inbuilt foi isso, assim. É como você pensar fora da caixa algumas questões da construção. E quando eu cheguei na área de games, eu olhei o nível de tecnologia que era trabalhado. E não só isso. Antes
da pandemia, essa coisa do trabalho digital, do trabalho remoto, a configuração das equipes já era uma coisa normal. As ferramentas de conversa, as ferramentas de aprovação, né? E até o escritório que eu trabalhava, eu falei, vamos usar essa ferramenta aqui e tal. Ah, não, Felipe, nossa, nem sei o que é isso, deixa. Então tem uma resistência, porque era uma coisa muito diferente. Aí veio pandemia, pum, todo mundo se adequou, né? Então esse contexto todo já era uma coisa que já existia lá. E aí eu falei, não, eu vou levar tudo isso para a construção civil. E a Inbuilt nasceu aí. É uma tecnologia, é uma pipeline de games aplicada na construção civil. Tá? Com um olhar também focado muito na simplicidade e nas funcionalidades para o cliente final. Legal, legal. E hoje vocês estão atuando aqui nível Brasil? Vocês estão atuando para fora do Brasil? São Paulo? Como que tá essa atuação? Uma curiosidade, de onde vêm esses clientes, né? Os nossos clientes, maior parte em São Paulo, tá? A gente tem clientes em Curitiba, a gente está começando agora também a trabalhar em Goiás. A gente conversa com pessoas de outros estados, mas a gente entra numa questão muito da cultura do projeto, vamos falar assim. Em São Paulo, nós temos um nível de cultura, de desenho, que é diferente que você encontra em outros lugares, né? Até a própria rastreabilidade das informações, às vezes, ela é um pouco perdida. Assim. Mas acho que isso não é também por causa do mercado? Porque eu percebo bastante isso com relação ao Sul, por exemplo. Né? Foi incrível. Se você comparar bastante, ainda tem aquela coisa da faculdade, os escritórios, aquele negócio do partido, do conceito, da maquete. E aqui eu não sei, São Paulo eu vejo muito com uma questão de produção, linha de produção, né? Que tem que produzir mais, às vezes discutível a arquitetura, etc. Porque o pessoal tem que estar vivo ali no mercado, né? Exatamente. Esse seu sentimento. Eu sinto é uma colocação que dá pano pra manga. Eu concordo totalmente com o que você falou. Eu acho que a gente aqui, pela dinâmica da velocidade, como as coisas acontecem, você começa a criar ferramentas e processos que tem que ser mais rápidos e você precisa de mais informação em menos tempo. E a gente pode entrar numa conversa conceitual de até onde isso compromete o conceito da arquitetura, né? Eu, como líder de criação, a gente, enfim, modelei muito, fazia toda a parte de concepção dos empreendimentos. E assim, hoje, desde a época, na verdade, né? Você anda na rua, algumas construções, principalmente as recentes, você olha assim e fala assim, cara, eu sei até o comando do SketchUp que o cara usou pra fazer essa parte. Cara, você sabe que a gente faz bastante isso aqui, né? Que ferramenta você usa aqui? Aqui é extrusão, aqui é siga-me, aqui é... O cara não virou ali porque, puta, no SketchUp isso ia ser muito chato fazer essa curva. Cara, muito isso. E a gente escuta muito isso, né? Não, por que você entregou o projeto desse jeito? Não, é porque a ferramenta permitia fazer isso. Você fala, gente, as pessoas fazem projeto pela ferramenta. A ferramenta não pode ser o limitante. Exato. É uma inversão de valores. Mas é mindset isso daí também, né? Exatamente, total. É uma inversão bizarra. Você está limitando a sua criatividade e o seu produto de acordo com a ferramenta que você tem. Né? Cara, uma coisa é você falar de questões construtivas. Putz, isso aqui é muito caro, isso aqui é impossível. Quero fazer uma empena de 3 centímetros por 2 quilômetros. Cara, não vai dar. Óbvio. Mas, assim, questões conceituais do projeto, você limitar a ferramenta é um negócio que eu fico abismado. Mas isso daí é até uma coisa que, assim, é lógico que você vende o produto, por exemplo, o Revit ou essas soluções BIM, ela te ajuda a trabalhar. Então, quando a primeira coisa que o cara vê, o estudante de arquitetura lá, na hora que ele descobre que existe o BIM, ele fala, pô, é aquela ferramenta que faz corte automático. Tá. Beleza, ele realmente não tá errado. Ele faz. Só que antes, o ideal do arquiteto era falar assim, eu preciso aprender como é que faz o corte na mão antes de eu usar a ferramenta. Porque senão eu me torno um arquiteto porco. Perfeito. Um engenheiro porco. Toda a ferramenta que ela vem para te auxiliar e para te otimizar o teu trabalho, ela não pode ser sem isso daqui é muleta, né? É muleta, ela não pode total. ser a muleta. Eu Exatamente. preciso primeiro ter as bases
e ser uma pessoa competente, depois eu vou utilizar a ferramenta para me otimizar o trabalho. Mas eu acho que, mas complementando o que você está falando, um ponto que eu acho que é bem importante. Isso acontece também na engenharia, né? Sim, Aqui, sim. É que o pessoal faz o cálculo hoje pelo software, não sabe nem fazer o cálculo. Para que eu vou fazer isso se eu tenho hoje o Wolfram Alpha, eu vou ter minha calculadora que vai fazer automático. Tá, sem a base você não vai conseguir evoluir, né? Cara, tinha um E professor você não tem critério, né? De olhar e saber se tá bom ou se não tá bom. Exatamente, você não tem ordem de grandeza, você não tem noção. É só na experiência, o cara que faz o corte automático ou o cara que faz a conta só na calculadora, se tiver errado, ele não tem noção nenhuma. Não, Jonas, e o pior não é isso. O pior é que você tem uma ferramenta que é uma Ferrari que faz corte automático. E o bendito me entrega 2 cortes. O pior não é isso. Corte na escada, né? E corre da escada. Então, assim, eu acho que a parte legal do que a gente tá falando aqui é assim, que é um ponto que a gente até fala, tinha um professor meu que falava sobre isso, que é, tem gente que se forma em arquitetura e tem gente que se torna arquiteto, assim como em engenharia também. Uau, boa, né? boa. Essa frase era muito boa, ela Legal. me impactou, porque se você usa a tecnologia e a sua tecnologia, ela fala que é a sua arquitetura, logo você não é um arquiteto. Você é um revitista, é um modelador, é um arquicadiano ali. Enfim, você é um cara que trabalha com a ferramenta. Mas eu acho que o ponto que ele colocou aqui, que até uma pergunta que eu ia fazer é: o perfil do profissional, na sua opinião, para trabalhar nesse novo, vamos dizer assim, eu vejo que a arquitetura digital e a engenharia, ela tá mudando. O perfil do profissional. Eu não acho que vai ser mais profissional que é hoje e que era 5 anos atrás, 10 anos atrás. O que você vê, Felipe, na sua visão aqui, de como que esse profissional deveria ser, usando, por exemplo, a gente tá falando aqui de build, que é algo totalmente ali revolucionador, mas para você mesmo pegar esse tipo de profissional, o que esse cara tem que ter? Tá. Vamos lá. Como eu vou dividir um pouco essa resposta, é o seguinte. Hoje, o profissional que o mercado vai precisar, a ferramenta... Vamos lá. Eu vou tentar fazer um paralelo com inteligência artificial. Está super em voga agora, tal, que realmente o negócio veio para mudar. A gente está fazendo ainda, só tentando perguntar para o ChatGPT se conhece o Mário. Sabe assim? Brasil 1, ChatGPT 0. Né? Mas isso vai pegar muito, assim. Então você olha... quando você forma um arquiteto, eu no meu primeiro ano da faculdade era proibido usar AutoCAD. Eles não deixavam usar AutoCAD. Todos os cortes, todas as plantas, tudo na mão. Tudo na mão. No segundo ano, pode usar o AutoCAD, pode usar para fazer. Só que você não podia fazer entregas em AutoCAD. Então, se ia lá, todo mundo pegava e começava a copiar. Mas, só de você pôr em cima e você copiar, você já estava entendendo também um pouco melhor. E a partir do terceiro ano, tudo bem, liberou geral. Porém, no meu último ano, eu lembro que eu já fazia maquete 3D, sempre fui entusiasta. E eu escolhi os 4 orientadores, que eram os professores mais cotados da faculdade. Cara, um tinha 75, o outro tinha 70 anos, o outro tinha 68, mais ou menos, e o outro, que era o mais novo ali, tinha os seus 50 e poucos. E eles não gostavam de maquete eletrônica. Falaram assim, não, Felipe, a gente não gosta, tal. Não falaram que não era para eu fazer, mas eu, por bom senso, eu fiz a maquete 3D, desenhei com nanquim, pintei com pastel seco. Logo ele é seu cliente, né? Logo ele é perfeito, ele era o meu cliente. Adoraram. Então o que acontece? Mas isso ajuda a desenvolver o arquiteto, né? Então o profissional, a gente está num momento que você realmente tem uma demanda muito grande técnica. Quero um cara que faz Revit, quero um cara de arquiteto. Ele é bom arquiteto? Não, mas ele não me interessa. Ele manja muito do software. Perde-se esse conceito. Então, eu acho que o que a gente precisa é uma pessoa que tenha um senso crítico, porque daqui a pouco você vai entrar no ChatGPT e falar: ô, ChatGPT, me dá uma plantinha aí de 2 dormitórios, e ele vai te entregar. Só que você tem que olhar e falar: cara, isso não tá legal. O profissional, para trabalhar nessa área, ele tem que ser, como a gente vinha falando, um arquiteto completo, assim. Ele não é um cara que vai entender muito da ferramenta e pouco da arquitetura, né? Ele tem que entender a ferramenta, óbvio, ela é muito importante, mas tem que ter esse senso, né, tem que ter esse senso crítico do que está fazendo, até para não virar uma coisa robotizada, assim. E eu entendo também que você tem que estar sempre com a mente muito aberta para trazer coisas
né, de outras áreas, como a gente trouxe muito dos games, né? E quando a gente fala disso, não o conceito da gamificação em si, mas a questão da pipeline dos arquivos. Então, nós trabalhamos os arquivos de um jeito que não é comum dentro da construção civil. Tanto que a gente tem todo um trabalho de tratamento, e a gente está desenvolvendo plugins agora, etc., para atender essa pipeline. Então, eu entendo que esse profissional é um cara, assim, ele tem que ser um arquiteto, ele tem que entender das ferramentas e tem que entender aonde ele consegue agregar outras ferramentas dentro do que ele faz. Buscar soluções fora. Porque a tecnologia não adianta, ela é algo que só vai aumentar o espaço dentro das coisas, não vai diminuir, né? Agora, como que eu faço para trazer isso de um jeito eficiente, inteligente? Eu tenho que estar antenado, olhando outras coisas. Como que o pessoal de tal área automobilística faz isso? Como que a área de indústria está fazendo outra coisa? Então, eu acho que tem que ser esse profissional, tem que ter uma visão muito grande, olhar sempre fora da caixa, e eu acho que o futuro vai ser esse, assim, a gente vai sair, a construção civil hoje, eu sinto, agora a pandemia ajudou muito nessa questão da imersão tecnológica, eu acho que deu uma catalisada nesse processo, era um processo que antes era muito mais lento, e hoje a gente vê já uma preocupação muito grande em trazer novas tecnologias, e não como uma coisa a mais, mas assim, cara, não, isso aqui, pô, dá pra fazer assim? Vamos fazer isso. Esse profissional tem que estar atento para isso. Se ele conseguir olhar fora da construção e entender como determinados problemas que ele tem na construção são resolvidos fora dela, cara, esse cara tá muito bem. Então, mas esse cara aí que você tá me falando não existe, parece. Não, ele vai ter que existir. Me apresente esse cara aí. Mas eu tenho uma pergunta pra fazer, não sei se... Brincadeira. Como que você enxerga isso? Queria a tua opinião. Primeiro a gente falou sobre o produto do cliente final ali, dos poucos cliques. Uma pessoa que não tem paciência, ou às vezes não é que não tem paciência, ela não tem tempo, ela não quer que tenha uma dificuldade na tecnologia. Agora, falando do profissional em si, que a gente precisa hoje na indústria, principalmente se ele for ser apegado mais a essa parte da tecnologia. Eu acredito que a gente, até um pouco antes aqui, a gente estava conversando sobre primórdios da internet, né? A minha percepção, eu imagino que a do Júlio também, a gente vê uma diferença bem grande entre a geração de quem pegou o início da tecnologia, que tinha que cavucar, que tinha que a informação era escassa, se você era fuçado, você tinha que ir lá destrinchar fórum e tudo mais para conseguir instalar um coisinho que você queria lá no teu computador. Perfeito. E uma geração que já nasceu com o YouTube e smartphone. É uma geração até que às vezes eu brinco, a minha irmã tem 15 anos e eu falo que assim, eles não sabem que por trás do computador tem uma estrutura de pastas, porque a gente tinha que ir lá no C2 ponto, procurar criar uma pasta de usuário, e hoje em dia o pessoal só conhece a área de trabalho, às vezes, vamos dizer assim, né? E aí eu queria te perguntar sobre isso, se você percebe hoje uma diferença, se essa garotada mais nova tem que ter essa pegada mais curiosa mesmo, de estar por trás, de não sentar no comodismo, assim, vamos dizer, da tecnologia, e se você percebe essa diferença geracional ou não, se, assim, principalmente vocês que têm aí uma pegada mais dessa parte de desenvolvimento e tudo mais. Perfeito. Cara, como que eu vejo, tá? Você definiu bem, assim, eu acho que a geração hoje, eles vão lá, clicam, não funcionou, vou pegar outro aplicativo. Ele não vai tentar entender, cara, será que eu fiz algo errado? Será que tem alguma coisa aqui que eu preciso mexer? É totalmente diferente da gente, que tinha que destrinchar, que tinha, até quando a gente ia jogar, né, assim, cara, preciso instalar isso de determinada maneira. E eles vêm de uma forma muito... Eles são mais impacientes também. Né, eles lidam com a questão da frustração de mexer em algo, ela é muito mais imediata. Mexeu, não entendeu, difícil, o cara vai... isso aqui não funciona, isso aqui não sei o quê. Acho que pela abundância também, né? Pela abundância de informação. Ele vai testar outra coisa, né? Tem uma coisa que um pouco que tem a ver com esse assunto, a gente vai muito em obra, dar uma olhada, testar, tal, não sei o quê. Você não vê pedreiro de 18, 20 anos.
Não existe mais. Você vê muito pouco, assim, é raro, né? Mas assim, o cara que tá ali tocando, levando as coisas, batendo a laje e tal, o cara tem 40 anos. Aí você vê, o mestre já é um cara mais velho, mas você vê muito cara de 50, 60 anos também subindo, colocando coisa e tal. Cara, vai passar uns 10 anos, uns 15 anos. Vai ter, verdade. Não vai ter. Essa galera de 20 anos hoje que é pedreiro, o cara vai começar a ser uma raridade. Né? A gente está num país que, você olha fora do Brasil, a industrialização é muito mais presente. A Alemanha, por exemplo, cara, guerra destruiu. A gente tem que reconstruir um país rápido. Parede de concreto, pum, 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 coloca ali, acabou, levanta o negócio rápido. Japão também, né? Japão, terremoto, varreu. Então, assim, no Brasil, não, a gente tá no tijolo, mas com calma. Só que a gente vai ter esse apagão de mão de obra daqui a uns anos. Então, é o perfil do jovem. Ele não tá afim de ficar batendo uma laje, né? Ele quer ser youtuber, ele quer buscar alguma coisa que vai lidar com tecnologia. Então, assim, quando a gente foca muito na Inbuilt, eu sempre brinco, né? Quem testa é minha tia, advogada, aposentada, 70 anos de idade. Excelente. Ela mexe na Inbuilt, eu tô tranquilo que qualquer um vai mexer, né? Mas assim, é pela complexidade. A geração nova, eles entendem a complexidade, mas eles não têm paciência. A pessoa mais velha, ele vai, se dar algo errado, a primeira coisa que ele pensa, cara, eu fiz algo errado. Ele tá acostumado a fazer algo errado com tecnologia. A geração nova, ele fala assim, isso aqui é porcaria. Não presta. Não presta, vamos fazer outra coisa. Me dá outro negócio aqui, pela abundância. Baixa outra coisa. Então assim... O seu nivelamento, então, tá ali, né? A gente tem que ser simples. Sua régua. A minha régua fica entre as duas coisas. A gente tem que ser simples para atender os dois públicos. O idoso pela dificuldade, o pessoal mais jovem pela falta de paciência. Uhum. De descobrir e aprender algo. Complexo, porque tem que ser uma coisa simples, prática... Chama atenção rápido. Chama atenção. Divertida, vamos dizer assim. A recompensa tem que ser imediata. A recompensa, ela tem que ser muito próxima. De trazer esse cara, ele olhar... parece uma coisa besta, mas antes, quando a gente tinha que digitar o código no aplicativo, né, as pessoas ainda usavam tal, mas você vê assim, a pessoa olhando, quando ela vê que ela não precisa digitar um código, que ela não vai ter que percorrer... Baixar o aplicativo ainda é uma necessidade por conta da nossa limitação tecnológica. Me senti o pai do Tony Stark aqui no filme lá, né? Ele fala, estou limitado a tecnologia, meu Deus. Mas é muito isso, assim. Ainda tem... O aplicativo é um mal necessário. Mas você já vê muitas pessoas assim, tem que baixar um aplicativo. Do ponto de vista do cliente final. Ele baixa o aplicativo da incorporadora, aí ele baixa o aplicativo para pagar o boleto, ele baixa o aplicativo que tem não sei o que, ele baixa o aplicativo do manual, ele baixa o Inbuilt, né? Então a gente ainda está nesse processo de organizar essas informações. E para a geração nova, eles entendem que a vida gira em torno de aplicativo. Se o cara tem que usar 5 aplicativos para fazer alguma coisa, você perde. É muito fácil de você perder ele. Uhum. Né? E a história que você está contando me parece muito com aquele... Tem uma série na Netflix do Spotify que conta justamente a visão do empreendedor, a visão do consumidor, a visão do cara que defende a indústria da música. E aí quando você vê a visão de todos, para que se forme o Spotify, é isso que você está falando. Depois é legal para quem puder assistir, porque um dos pontos é que ele fala, cara, tem que ser rápido. Uhum. Tem que ser rápido. Não, tem que ser rápido. Não, por quê? Porque eles estavam brigando lá na época, disputando com o Pirate Bay e tudo mais. Aí os caras falam, não, a gente tem que ser legal também. A gente, sabe? Então é aquele negócio de toda hora propor novos desafios, errar erros novos, né? Que eu acho que faz parte bastante de uma empresa startup, de uma empresa que busca inovação. Mas ao mesmo tempo esse ponto que você colocou da dificuldade do jovem e em questão do consumo rápido e de uma pessoa mais idosa para consumir aquilo, eu acho que você já sabe a dor e quem tem que atender automaticamente pela dor. Acho que essa é a sacada ali, né, de fazer um produto desse. E sempre pensando nessa coisa do usuário final. Você falou do Spotify, só para não sei se vocês vão lembrar, na época, eu gosto muito de rock e tal. O Metallica, na época, acho que era do Napster. Que eles fizeram eles estavam em algum evento, falaram, para de baixar música, Napster. Então, eles fizeram uma puta campanha contra. Só que alavancaram o negócio. Cara, gente que não conhecia... Fez a propaganda. Eu posso baixar de graça. Eu não sabia. Sim. Né? E assim, ali, o streaming tava ali, cara. O streaming tava ali. Limitado à tecnologia do meu tempo, porque era conexão de escada, mas estava ali. Mas tem um fator time também, né? Tem, total. O time é assim. Total.
porque a gente vê outras tecnologias, Netflix, por exemplo, né? Você vê, Netflix surgiu na época, se eu não me engano, o pessoal entregava a fita, pelo tipo, tinha um sistema de motoboy, o cara entregava a fita, a Blockbuster, eles ofereceram na época pra vender pra Blockbuster, comprar Blockbuster, quem vai querer comprar isso daí? Mas era a tecnologia que tinha naquele tempo, até que veio tempos melhores, eles conseguiram virar a chave, né? Uma pergunta que eu tenho pra você, que eu acho que é uma curiosidade de quem tá escutando a gente, é assim, quando a gente fala dessa tecnologia, quando a pessoa escuta tecnologia, ela associa a algo caro. Pelo menos é uma crença brasileira, né? E aí a minha pergunta é, hoje a gente só consegue aplicar, por exemplo, o InBuilt em prédios ou eu consigo aplicar, por exemplo, aqui num escritório de arquitetura? Vocês estão pensando em um produto light, um produto que seja para um usuário, vamos dizer assim, uma escala menor de trabalho? Como é que vocês estão pensando nisso? Tá. Para responder essa pergunta, eu vou falar um pouquinho só uma introdução do que a gente tem de matéria-prima para trabalhar. Então, o que acontece? Hoje, quando eu recebo um projeto que já está em BIM, mundo ideal, você recebe um projeto em BIM e as-builtado. Cara, o valor vai lá embaixo, porque acabou, a gente vai fazer a conversão e tal, colocou, o valor cai bastante. Ah, não, Felipe, eu tenho em BIM, mas eu não tenho as-built. Então, a gente tem que fazer junto com a obra esse levantamento, né, pontual. Ah, eu tenho ele em CAD e sem as build. Então, assim, o valor vai subir. Então, se falar assim, eu tenho uma casa, o projeto é em CAD e não tem o as build, mas eu quero colocar, né? Vai fechar a conta? Provavelmente não. Já teve casos da gente inserir numa casa que eu nem soube o nome do cliente, porque era alguém famoso, sei lá. A casa tinha 3 mil metros e era construída. Era absurdo. Construída. Não era uma casa. Não era uma... Era assim, era ridículo, um negócio absurdo, assim, fora da minha realidade total. Mas, não, tranquilo, absorve, né? Agora, por uma pessoa ali que quer pôr na minha casa, tem 2 fatores, custo e o segundo fator, rastreabilidade. Né? A gente faz, até o nosso contrato prevê isso, os termos de uso prevêem isso. As informações a gente pega das construtoras, incorporadoras. Então, eles são responsáveis pela aprovação e pelas informações que eles passam. Então, a gente traz tudo isso. Quando você coloca numa residência que já está construída, tenho lá, por mais que não seja tão antigo, né, de 20, 30 anos, seja uma construção de 5 anos, eu tenho o projeto, foi executado daquele jeito, eu tenho dados dessa execução, né? Então a gente fica muito preso nisso. A ideia hoje, como funciona? A incorporadora contrata, né? É um B2B2C, a incorporadora nos contrata, nós oferecemos isso para o consumidor final, sem custo para o consumidor final. E a gente mantém os 5 anos acompanhando a garantia do empreendimento. Quando acaba a garantia do empreendimento, o condomínio pega e fala, não, a gente vai dar continuidade na InBuilt. Porque a gente faz uma previsão também de trâmite das informações. A gente vinha falando, né? Arquivos fora daqui, arquivos são pesados. Né? Eu pago por esse trâmite de informação. Nuvem, tudo, né? Tudo, Mas é legal porque você pode ter não só venda recorrente, como depois você pode ter um plano de assinatura, né? Perfeito. Então, o condomínio fala, não, Felipe, a gente não vai usar. Aí tem o cara do apartamento 43. Ele fala, eu queria. Não, tá bom, você consegue pagar ali uma taxazinha e eu libero durante 1 ano, 2 anos. A gente não chegou nos 5 anos ainda, né? Porque a gente começou em 2020, efetivamente. Então eu não tô correndo rushando essa monetização pós, né? Então, assim, em 2025 eu tenho que estar com isso pronto. Então, pessoal, nós vamos pular o podcast para 2025 agora. E agora a gente... e contar esse futuro para vocês. Legal, Felipe. Acho que né? Dá para ter uma ideia. Sim. É por que a gente pergunta isso? Porque muitas vezes quando as pessoas vêm falar de BIM para nós, e a gente fala que tem um BIM para cada um. Ou brincando, cada um tem o BIM que merece. Porque você consegue implantar BIM em todas as áreas. A questão é quanto você está disposto a investir. Perfeito. Mas eu vejo aí um problema, não na sua área, mas um problema Brasil, que é a gente constrói sem projeto. A gente até falou isso no último podcast lá do Prevision, que puder acompanhar lá sobre Lean Construction. E a gente percebeu que, por exemplo, aí a gente está falando sobre, eu estou fazendo uma obra, eu tenho que fazer o acompanhamento dela para que eu possa ter esse tipo de tecnologia. O que
pelo menos ficou uma dúvida, que você está prestando o serviço de fazer o acompanhamento desta obra, porque aí tem uma questão de escala, e tem a questão também de receber esse material, igual você falou, né? Se a construtora, ela se responsabiliza por desenvolver esse material e te passa esse material, logo até facilita para você poder escalar isso. Perfeito. E aí viabiliza mais financeiramente. Perfeito. Não ficou muito claro só esse ponto. Como que funciona para quem quiser contratar hoje a Inbuilt, e aí de repente o cara tem um plug ali, ele fala, pô, mas eu quero a solução do cara ali, e eu quero poder de repente viabilizar mais isso. Porque a maioria que nos escuta é arquiteto e engenheiro. Legal. Hoje, como funciona? Quando nós somos contratados, existe uma prestação de serviço. Então a gente tem uma equipe que eles vão até a obra, eles analisam, eles entendem como foi executado, conversa com o mestre, conversa com o engenheiro. Eu tenho clientes, nós temos... Andar a andar. A gente faz os andares tipos. A gente trabalha com o tipo. Então a gente faz o levantamento, pega um andar tipo, não necessariamente um andar, mas assim, as unidades, a gente nunca repete. As tipologias ali. As tipologias. Então a gente analisa algumas tipologias, quando vai fazer o teste, nós testamos em outras tipologias. Geralmente são 2 testes. Então monta-se o levantamento com a tipologia X, testamos nas unidades Y e no último teste nas unidades Z. Então a gente nunca repete, a gente acaba sempre testando 20%, 30% do empreendimento nessa brincadeira. Então hoje é assim que funciona. Existe uma vistoria que é feita, um levantamento de informações e daí é montado. Eu tenho alguns contratos guarda-chuva com algumas incorporadoras, então eu já tenho uma previsibilidade melhor da obra. Então o que a gente faz? Hoje eu vou até um ano antes da entrega, 8 meses antes, e a gente simplesmente tira foto. Quando tá tudo aberto, shaft, parede de cozinha, geralmente a cozinha, área de serviço. Com a infra passada, né? Com a infra passada. Sem o fechamento ali do drywall, sem o fechamento ainda de massa. Exato. E assim, é uma coisa muito simples, é uma foto. O aplicativo da Inbuilt, a gente tem uma ferramentinha que é a Grid. Pode usar, inclusive meu apartamento não tem Inbuilt, não tem problema. Você baixa o aplicativo, tem a gridzinha. Basicamente, você vai colocar a realidade na parede, a realidade aumentada, e ela vai dar uma grade que você tem lá as medidas, bate uma foto e você consegue determinar as medidas. E a gente usa isso para fazer esses levantamentos, tá? Se eu tenho um cliente que imagina entrega... isso com iPhone, né? Agora com esses novos iPhones com LiDAR. Então, a gente tá muito assim... Nós temos várias frentes que estão sendo desenvolvidas. Mas uma delas é justamente... Tá com essa ótica. Tá com essa ótica, Legal. O Lucas ali, que é o programador, ele não tira isso da cabeça. Assim. Não, porque isso aí vai... Total. É porque hoje essa grade, por exemplo, vocês precisam daquele motor o celular, ele tem que ter aquele motor para conseguir fazer... O ARCore e o ARKit. Isso. É que o que acontece? Aí tem uma coisa interessante. Existem ferramentas, você pega acho que o iPhone vem até... padrão dele, tem a ferramenta Measure, se não me engano, que você vai lá, seleciona um ponto, seleciona outro, e dá só que, não sei se vocês já tentaram colocar 1, 2, 3 cotas, chega uma hora que o celular começa a dar uma fritada, assim, porque o ARCore, ele tá bombando, ele tem que manter aquelas cotas no lugar, e ele tá lendo o ambiente, então assim, fica muito pesado. A gente foi colocar no nosso aplicativo, lá atrás, não dava, porque assim, você já estava carregando, primeiro que é um carregamento em nuvem de realidade aumentada que a gente faz, então, que vem de um banco de dados, que já é um negócio meio doido, assim. E na hora que você faz essas cotas, o celular não dava conta. Então, o que a gente fez? Quando a gente faz a grid, eu só preciso fazer a detecção do plano, e a grade aparece. Eu só detectei um plano e coloquei. Ele não fica... entendi. Você reduz o processamento ali. Exato. Até porque o cara não precisa da informação do espaço inteiro, né? Exato. O cara quer furar a parede, ele quer saber onde tá o tubo pra ele não acertar o tubo. Ele tá vendo a interação, mas vamos supor, ele quer desenhar um móvel. Ele apontou, ele tá vendo, aqui tá passando gás, o esgoto, a elétrica, tal. Mas eu quero saber quanto eu tenho que fazer o meu armário, aonde eu vou pôr os parafusos. Ele ativa a grade, em cima da interação aparece essa grade, ele bate uma foto ou faz um vídeo. Beleza, eu sei que eu tenho 50 centímetros, tal. Legal. Não, e eu acho assim, muito interessante essa solução, porque a gente já conversou aqui em outros episódios do podcast, a gente falou sobre as dimensões do BIM e muita gente tem aquela visão de que assim, eu contratei esse serviço, foi feito no projeto,
Aí a gente falou, pô, isso tem que ir pra obra. E depois que foi pra obra, pô, vai pegar todo esse volume de informação e jogar fora. Então, esse tipo de solução mostra e traz pro cliente final, pra pessoa física, porque muitas vezes quando a gente põe o BIM, né, o pessoal fala, mas isso daí é pra indústria, operação e manutenção é pra indústria, é pra hospital, mas não, tem um uso final pro cliente, pra aquela pessoa que vai morar numa residência, pra ela ter a garantia ali de que... Porque isso acontece no dia a dia, né? O cara precisa, às vezes, instalar um armário e ele fica inseguro. Perfeito. Aonde que tá passando o tubo aqui do meu... Aí vem furando. E aí... Hoje tem aqueles detectores, né? Mas então, é uma solução cara, uma solução difícil de acesso. E o detector, ele também, ele começa a pegar ferro, ele começa a pegar um monte de coisa. Se estiver passando ferragem, ele acha que tem... Resumindo, ninguém é o super-homem, né? Não, e tem a visão de raio-x. Exatamente. Mas todo mundo pergunta isso pra gente no laser scanner, né? Não, isso aí pega lá dentro. Eu falei, cara, se isso pegar também... Eu não tava nem te vendendo isso aqui, cara. Eu tava dominando o mundo. Mas até da pergunta que você fez pra viabilizar, às vezes, numa obra residencial, numa obra de menor porte, né? Se a pessoa ela tivesse todo o processo, né? Desde o início com tecnologia, fazendo com o BIM, chegaria num produto desse mais em conta e também e da importância de se manter esse as-built, né? De não desconectar o projeto do que vai ser realizado. Porque aí se tudo isso está conectado, você tem um modelo fiel ao que foi executado, que pode gerar um produto como esse que vocês têm hoje, e a pessoa depois no uso do dia a dia fazer sentido ter feito toda aquela virtualização do empreendimento dela, né? Mas, Jonas, aí a gente bate naquele papel que a gente falou em 8 episódios. Cultura. Não adianta, porque aí você tá falando... A gente tá falando do mundo ideal. Exato. Mas o legal é que o Felipe conseguiu desenvolver uma ferramenta que, cara, se o cara não tem, ele desenvolve aquele... Pra ele, ele resolve aquela dor dele ali. Exatamente. Essa é a parte legal. Agora, é claro, o mundo ideal é que nós façamos o projeto em BIM, se construa com acompanhamento, chega pra ele aquilo lá, e aí ele vai reaproveitar aquilo, ele vai colocar informação, até capaz de ele trazer até um produto muito mais refinado com informação pro usuário final. Porque a gente fala que o BIM tem que virar obra, e aí depois futuro é a manutenção e operação. Que nem ele veio do final... E voltou. Eu acredito ainda, Felipe, que você vai aprofundar ali, ó, diversas oportunidades ali dentro que nós vemos até, né? Assim, fala, pô, o cara ali pode se conectar com muita coisa, né? E o que ele vê, eu falo, o que você vende na minha ótica é segurança. Se a pessoa pergunta, o que você vende? Segurança. Quanto custa o cara furar um tubo ou fazer uma, vamos dizer assim, uma cagada ali no apartamento e ele tá vendendo a segurança. E quanto vale a segurança? Aí que tá. Quanto você tá disposto a pagar por uma segurança? Exatamente. A gente tem... você tem no mercado os manuais de proprietário e, assim, eles vêm numa linguagem, por mais que seja simplificada, ela ainda é técnica. Os desenhos baseados também, muitas vezes, no projeto que não teve essa verificação. Então, assim, quando a gente vem, né, com a nossa plataforma, o cliente se sente super confortável, assim. Mas eliminou o manual do proprietário? Não. Eu fiquei com essa dúvida. Não, né? O manual, ele traz outras informações que a gente não insere. Técnico, você olha isso. E basicamente é exatamente. Isso. Entendi. Você quer fazer uma coisa, derrubar, ou... Quer dizer, até dá para ver com o nosso, mas, assim, ele traz questões de garantia, de materiais, tal, que hoje a gente ainda não faz. A norma, ela não define aquele molde de manual que a gente tem hoje no mercado, né? A norma define regras e informações que tem que constar para o cliente final. O molde como é feito é o que você falou, cultura. Existe um molde que todo mundo entende, esse aqui é o molde, mas não, ele poderia vir de outro jeito. Tanto que você tem várias soluções de manual do proprietário. O nosso, a gente também, para não abraçar o mundo, brincando, a gente vai fazer 3 anos ainda. Então não dava para a gente abraçar o mundo, mas a ideia é a gente começar a inserir cada vez mais informações, mas daí a gente não pode ficar preso à prestação do serviço. A gente está cada vez mais diminuindo a prestação do serviço e indo mais no sentido de uma plataforma, por conta da escala. Então esse é o nosso maior desafio hoje. E trazendo a maior quantidade de informações para o cliente, para ele tomar essas decisões de maneira assertiva, de maneira segura. Eu quero saber qual que é a garantia disso. Já teve caso da gente colocar na realidade aumentada. Essa torneira tem garantia e tal. Esse misturador, não sei o que, não tem problema.
mas vai da cultura de como que é processado tudo isso. Legal. E só complementando uma coisa que você falou, eu tenho um cliente, a Laguna, lá de Curitiba, eles fazem um trabalho super legal. Eles fazem o levantamento da obra inteira. Eles, no final, têm um digital twin perfeito do empreendimento. E o legal, assim, que esse digital twin, ele fica com a incorporadora, com a construtora, ele vira uma documentação maravilhosa que, assim, tem um valor incrível, né? Quando fica na mão do síndico, para ele abrir um arquivo federado, é absurdo. é um absurdo. Não vai rolar. Então, o que a gente faz? Quando nós pegamos pontualmente para cada apartamento daí, e a gente insere o que foi escaneado do apartamento daquela pessoa, né? Então, é uma volta no tempo, literal, com uma precisão incrível, e que a gente, quando a gente trabalha com as medições, a gente trabalha com uma faixa de erro de 10 centímetros para um lado e para o outro. Porque o conduíte não vai numa linha reta, ele faz uma curva, você tem a abertura do bloco, então a gente tem essa margem. Por isso que eu perguntei de pavimento para pavimento. Hoje mesmo o Bruno foi fazer um levantamento aqui num prédio histórico do Ipiranga. Se eu te falar que os prédios antigos são melhores que os novos, no sentido da construção, ele bateu viga a viga na trena a laser, que eu falei, ó, pega lá o 5º e o 9º andar. Deu uma diferença de vigas de 2 centímetros. Uau. Então, para uma obra que a gente estava falando de 1930. Caramba. Tudo forma feita na obra, né? Hoje você ainda vem com muito pré-moldado, né? É aquilo que a gente falou, volta até aquele ponto que você falou de antigamente, tinha mais esse medo, essa preocupação, maior, o arquiteto, o engenheiro responde, se ele errar, ele vai pagar por aquilo, né? Eu acho que entra tudo nesse caminho que você falou. Acho que a gente pode depois bater um papo também, porque a gente usa algumas soluções como a Matterport, e a gente fez o escritório da SPBIM, tudo sem papel. Então, basicamente, a gente fez usando, na época, com o notebook na obra, tudo bem que é pequena, que tem 100 metros quadrados, mas a gente fez o escaneamento de como eu peguei o imóvel, nós fizemos o escaneamento da demolição, pós-demolição, até do estacionamento ali, o ponto que ia passar o esgoto novo. E aí a gente fez todo esse histórico. O que a gente ainda não desenvolveu foi a modelagem final dele, que a gente vai fazer agora o Digital Twin. E aí eu queria convidar vocês para ver se a gente pode fazer um material, né, desse para escala menor, porque é onde eu vejo o potencial corporativo, isso daí tem um potencial grande, né, a parte de interiores e tudo mais. E eu acredito que o futuro ainda é os arquitetos ainda usarem ArchiCAD, usarem Revit, até mesmo SketchUp Pro, e eles disponibilizarem isso, e eu acho que ainda vai ter um plug aí com as soluções de pessoas que vão te fornecer esse material, que vai facilitar isso com uma qualidade mais, vamos dizer assim, muito precisa. Exatamente. É uma tendência, tá? Eu vejo assim, hoje, quase 3 anos depois, eu vejo a absorção que o mercado tem do que a gente faz. No começo era um negócio quase de ficção científica, assim. Da NASA. A galera olhava assim, cara, mas como assim? Tá? Hoje as pessoas já olham, ou, já conheço, já ouvi falar, ou, cara, isso, assim, ainda espanta, mas não é... Já faz sentido na cabeça da pessoa. Exatamente. Lá, ele já aceita aquilo. Ele já aceita aquilo como uma realidade. Isso é legal pra caramba. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E eu vejo a tecnologia também, eu vejo essa preocupação. Então, eu tenho vários clientes que falam, Felipe, a gente está implementando o BIM e tal. E eu converso muito direto com esses setores de BIM dentro das incorporadoras, porque eles ainda têm que provar... O BIM tem muito que se provar dentro de um modelo que a gente tem hoje, que é um modelo antigo. Tem que se provar que ele vale a pena, que isso, que aquilo, quais são os benefícios e tal. Quando a gente vem com a Inbuilt, é uma puta justificativa que eles encontram. Eles falam assim, cara, eu tô montando uma coisa aqui, não vai morrer, eu vou furar a bolha, né? E vai tentar aterrissar ali no 7D. Óbvio que a gente não entrega o 7D como diz a teoria, certinho, tal. Até porque não tem informação suficiente para isso. Mas a gente tá ali sobrevoando, entendeu? A gente tá planando em cima do 7D. Tá fazendo o melhor com o que tem. Perfeito. Exatamente. Não, mas realmente mostra o que pode ser, né? Porque fica o set dele realmente, quando às vezes você mostra lá, o pessoal fala, mas principalmente o pessoal mais antigo, fala, mas não vai chegar lá aí, não tem como fazer isso daí. No Brasil. Mas não. E vocês, palpável ali, né? Tá, aqui, ó, é esse produto aqui, ó. Esse produto não que tem. É a mesma galera que fala também de que o Uber não ia funcionar. Entendeu? É verdade. Eu falo, o pessoal tem que ter uma humildade, entendeu? De entender que as coisas estão mudando.
e que Inbuilt, as empresas que a gente está trazendo também, estão provando isso. Sim. E a SPBin, até o podcast foi por causa disso, né? Para mostrar que a tecnologia hoje ela está acessível. Exatamente. E ela está disponível para muitas pessoas. A questão é que quando a gente chega até numa empresa, as pessoas querem pegar a forma como trabalham atual e implementar naquela tecnologia nova. Ela não mudou a cabeça, entendeu? Ela quer mudar a ferramenta sem mudar a cabeça. Exatamente. Então a gente tem que reensinar a ensinar. Então, exatamente. Né? Tem que reaprender a aprender, que a gente fala, né, Jonas? Sim. Pô, top. E por último, eu queria fazer uma pergunta aqui, Felipe. Como que você vê essa questão do metaverso e essa questão da realidade aumentada, né? Porque eu ainda não vejo, mas ainda acredito que vai ter uma nova forma disruptiva da pessoa construir usando tecnologia. Não tô falando de robô, nada desse tipo, né? Ainda não vejo um pedreiro usando o tablet e né? Tacando ali. Ainda não. Acho que vai usar outra tecnologia, mas não o tablet, porque eu falo que ele precisa ainda do auxílio da pinça, que é o que nós seres humanos temos aqui. Ele precisa tacar a mão livre. O polegar opositor tem que estar funcionando aí. Isso. Como que você vê essa questão com o metaverso? Tá. Eu acho que a gente entra um pouco no conceito de phygital, né? Então, o phygital, basicamente, você ter experiências digitais aplicados a locais físicos, né? Uma coisa é eu estou navegando num site, eu estou vendo meu Instagram, você está tendo uma experiência digital, independe de onde você está. Você está no ônibus, na sua casa, no escritório, não interessa. Quando você fala do phygital, você está trazendo experiências digitais que fazem sentido em determinados locais. Tá? Um exemplo, assim, que eu acho que todo mundo vai pegar. Pokémon Go. Então você saía caçando Pokémons pela cidade. Pô, tem um Pikachu ali na praça e tal. Você tinha que ir lá e tal. Na época a gente via pessoas atravessando a rua sem olhar. Mas você via muita gente, aquele cara que ficava só em casa, que curte o jogo, o cara saindo. Ele sente que aquilo é real, né? Você traz aquilo para a realidade dele. E ele começa a conhecer pessoas. Então o cara tava caçando um Pikachu, tinha o outro caçando também, o outro caçando também. Pô, cara, você pegou não sei o quê. Sim, cara, foi a tecnologia que aproximou aquelas pessoas e no meio físico mesmo. Exatamente. Então você trouxe um cara totalmente acostumado a experiências digitais, não só acostumado, mas confortável no mundo digital. E você trouxe para o mundo físico, então assim, é um ganho muito grande humano do que mesmo, né? Então o phygital é um grande experimento social até do phygital, eu entendo que é o Pokémon Go. O que a gente faz é muito phygital, você vai ter uma interação na sua casa, então você vai ver as suas instalações. Próximo passo da Inbuilt, dando um spoilerzinho já, hoje a Inbuilt é uma coisa muito mais contemplativa para o cliente. Ele vai lá, ele aponta e ele vê as informações. As nossas ferramentas agora, você vai começar a inserir informações. Você vai começar a colocar observações. Você vai começar, tanto na obra quanto com o cliente final. Então, se eu comprei um apartamento, fiz uma reforma, eu vou poder depois escanear aquilo e falar, olha, isso aqui foi assim, isso aqui prendeu assado. Aqui eu fiz uma coisa diferente aqui porque eu quis dar uma sustentação maior, então eu pus uma mão francesa invisível. Você começa a colocar isso. Se você aluga o apartamento, fala, cara, só acessa aí a realidade aumentada, você vai entender o que foi feito no apartamento. Então, assim, a gente está partindo para isso, tá? É a nossa conexão máxima do phygital, né? Agora, respondendo mais diretamente a sua pergunta. Então, dentro desse conceito do phygital, a gente fala de metaverso, né? O metaverso, eu acho que tem muita coisa ainda para a gente evoluir dentro do próprio conceito e das características. Eu acho que a gente vê muita coisa. Eu acho que até falei naquele evento que vocês estavam. Tinha uma loja de tênis da Nike que você ia lá, comprava o tênis, ia na prateleira, olhava, e aí você pegava o tênis, levava no caixa e falava assim, eu não preciso mimetizar os problemas reais do mundo virtual. Só voltava a ter fila no caixa, você, entendeu? O card você vai passar. Esse exemplo aí ele é perfeito para mostrar. As pessoas não entendem que é uma outra realidade. Você pode romper as leis da física ali dentro. Exatamente. Pode ser melhor, né? Exatamente. Quando a gente fala em game e eu tinha que mimetizar uma viga, não adianta eu fazer uma casa, fazer um vão e não ter pilar. Porque o game, ele quer simular a realidade. Você quer trazer essa imersão
pro cara achar que ele é o herói, que ele tá participando de alguma coisa. Então você tem a imersão, você tem que trazer as regras do mundo real Pra parecer real pra quem tá parecer vivendo real. ali. Quando você tá no metaverso, é o que você falou, eu abro mão da gravidade. Eu abro mão de coisas. Eu não preciso pegar o meu tênis e ir até o caixa. Entendeu? Eu vi o tênis, pô, legal, pá, comprei ali e ele vai chegar na minha casa. Né? Então, assim, eu não preciso ter essas organizações. No começo da internet, o botão do site tinha muito cara de botão, né? Tem um livro, ele foi escrito na década de 90, que puta, vai fugir o nome. Eu vou lembrar e, sei lá, a gente em algum momento eu vou pôr na legenda aí. E ele fala do começo da internet. Então, ele fala muito de significância e significado, ele traz muito também de Matrix, né? Quando você falava... Eles falavam muito do conceito, assim, do que é real, o que não, o que é imaginário, blá, blá, blá. Esse livro traz esses conceitos. Então, os botões nos sites antigos, ele tinha cara de botão mesmo. Ele era quase que uma coisa... 3D. Saltava, assim, para dar a sensação de que, olha, isso é apertável. Né? E então era como a nossa mente funcionava. Hoje as coisas foram ficando cada vez mais cleans, foi se desenvolvendo, né, user interface, user experience, blá, 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 e chegamos no que a gente tem hoje. E o metaverso, ele tá nesse início, eu acho, do que a gente tinha muito do site. Então você traz muitos signos ainda do mundo real para o mundo virtual. Então, dentro desse contexto, então, o metaverso, eu entendo que nós vamos... Algumas correspondências literais que a gente vem fazendo do mundo real para o metaverso, elas vão se quebrar. Eu acho que a gente vai começar a destrinchar isso. Aí, opinião minha, Felipe, tá? Eu acho que a gente vai começar desse ponto, onde as duas coisas parecem que vão andar em paralelo. Você tem um apartamento real, um apartamento metaverso. Mas aí a gente vai começar... você vai poder tirar alguns elementos reais do metaverso, porque, como você falou, vão surgir coisas, vão surgir utilidades do metaverso que a gente não consegue prever hoje, mas que vai fazer sentido essa distância, esse distanciamento da realidade. Até porque o metaverso, ele veio como, por exemplo, muitas vezes as pessoas criam seu avatar, não coloca o seu avatar. Quando a gente até experimentou o metaverso aqui, com o pessoal trabalhando, todo mundo, a primeira coisa que fez foi colocar um dragãozinho, criar, né? Porque ninguém quer ser real no metaverso. Exato. O cara quer ser o contrário disso, né? Ele quer, se eu vou fazer uma casa, eu vou fazer com uma escala gigante, uma TV gigantesca, perfeito. O cara vai sonhar ali, vamos dizer assim, né? Perfeito. E aí... Perdão. Não, mas aí a gente entende que é justamente o que você falou, né? Quando a gente fala do digital, eu gostei desse termo, porque aí a gente já tá falando do real. Perfeito. E aonde o real tange o virtual. Então, a Inbuilt pega muito nesse ponto, né? A Inbuilt, ela não funciona puramente real e nem puramente digital. Né? A Inbuilt, ela tá exatamente... Ela é uma ponte entre os dois. É uma ponte entre os dois. Ela tá exatamente no ponto onde as duas coisas estão cruzando. Na verdade, eu acho que ela traz o digital pro real. Eu acho que eu usaria esse termo. Porque ela pega o digital, deixa ali, mas ela faz a imersão com o real. Então, sim, porque é aquilo de novo, a gente volta sempre no ponto final. Por que o cara usa a sua solução? O cara não quer furar um cano. Exatamente. Né? Então, basicamente, é entender a solução final. Quer ver o que está acontecendo dentro da casa dele. Dentre outras coisas, né? Tô dando um exemplo de um ponto específico, sim, que muitas vezes a pessoa abre a parede porque ela tem um medo de fazer aquilo. Mesmo que aquilo saia mais barato do que ele abrir a parede. Então, são pontos que acho que todo mundo passa, né? Tem espaço para uma divagaçãozinha? Pode, claro. É só para ficar... Eu sou muito fã de sci-fi, assim. Eu gosto muito da literatura sci-fi, principalmente a mais antiga. Uhum. Tem um livro... Neuromancer. Nossa, o cara... Tem um livro do Philip K. Dick, que é Os 3 Estigmas de Palmer Eldritch. É um livro, se não me engano, da década de 50, 60, alguma coisa assim. O Philip K. Dick, ele morreu até por excessos de consumos de drogas e tal. Ele era um cara muito viciado, mas gênio, assim. É um dos cabeças, né, de sci-fi lá. Pra mim, assim, a tríade, né? O Arthur C. Clarke, Philip K. Dick e Isaac Asimov. Não tem outra. Esse livro, ele tem um contexto que é assim, se passa no futuro, a Terra, a temperatura média é 80 graus,
As pessoas têm ar-condicionado pessoal, elas andam com umas roupas, uns negócios. Porque, imagina, é essa coisa do futuro do passado, que eu acho sensacional. Né? É um futuro com aquela ótica. Exatamente. Para você entender tipo Duna, né? Tipo Duna, entendeu? A especiaria, o petróleo, a guerra. Perfeito. Então, assim, o Philip K. Dick, ele pega muito desse ponto de vista de questionar a realidade dentro de uma depressão, dentro de vários contextos, tal. E ele traz esse contexto, a Terra estava muito quente, tal. O que ele faz? As pessoas podiam morar em Marte, construir as primeiras cidades em Marte. Só que Marte ainda não estava muito terraformada, vamos falar assim. As pessoas viviam em bunkers e viviam muito isoladas. E elas tinham, para sair de um bunker e para outro bunker, era uma tempestade, não era um negócio inóspito e tal. A ONU, que fazia a gestão de Marte, liberou o uso de drogas em Marte, porque a vida era muito terrível. E eles faziam... Era uma droga que se chamava... Esqueci o nome. Eu não me preparei para falar disso, tá? Por isso que eu não lembro. Fica tranquilo. Mas eles tinham uma droga que você comprava uma casa de boneca, tinha uma casinha, você consumia o comprimido e olhava para essa casinha, ele colocava sua mente dentro de um boneco que estava dentro dessa casa. Não que o boneco saía andando, mas ele entendia que ele era aquele boneco. Ele entendia que ele era aquele boneco e ele era transportado para um mundo virtual. E o que acontece? Todo mundo que estava nesses bunkers, eles moravam na mesma cidade virtual, que era tipo Miami, na década de 80, com carros legais, com praias, etc, etc. E você vê o cara do bunker falando com o outro, meu amigo, vamos lá, a gente se encontra em tal lugar. Ele olhava ali, ele entrava num transe. Por que tinha essa correspondência física da casinha de boneca? Porque a empresa que desenvolvia o comprimido, ele não vendia o comprimido, ele vendia os utensílios da casa. Então, para eu ter um sofá, no meu sonho, eu tinha que comprar a miniatura desse sofá. Esse sofá tinha um preço real, eu ganhava essa miniatura e quando eu colocava dentro da minha casinha e eu entrava no mundo virtual, ele me dava a correspondência virtual. Comprava uma miniatura real para ganhar uma correspondência virtual. Olha a cabeça desse cara, onde tá? Era a perfumaria dos jogos de hoje, a roupinha que o cara skin. compra, a skin. Era o metaverso. Era o metaverso. O metaverso. O metaverso estava lá. Tem um fato interessante. Hein? Muito bom. Hein? Aí tem um cara, ele pega a vizinha. Só que o cara casado pega a vizinha casada dentro desse mundo virtual. E aí, tipo, e aí? Entendeu? Ou não é? É real ou é o Black Mirror. É o Black Mirror da década de 50. Tinha uma galera que eles eram pobres, eles só tinham um boneco e 6 pessoas. Eles entravam 6 dentro do mesmo boneco e eles tinham que se coordenar. Você tá falando, tô parecendo um filme na minha cabeça daí. Os 3 estigmas de Palmer Eldritch. Não é um filme, é um livro. É um livro. Cara, vamos fazer um filme disso. Aí, Netflix. Cara, sensacional. Puta, negócio muito bom, cara. Uma puta referência. Vou até ler esse livro agora. Faz isso, cara. 300 páginas, uma coisa assim, não é muito... Legal. Muita coisa, não. Pô, Felipe, o papo foi muito bom, né, cara? Muito bom. Pô, legal. Muito bom. Bom, gostaria de agradecer, né, a presença, poder compartilhar esse conhecimento, essa experiência. Legal. Eu que agradeço a oportunidade, legal demais. O papo fluiu super bem, pô, muitas informações aqui. Não, a gente sempre gosta de trazer pessoas do mercado e que tem soluções igual a sua, que é coisa tá mostrando que pode ser feito, o que a tecnologia pode agregar, e sempre quando a conversa ainda pode sair disso pra gente conversar outras coisas, trazer conhecimento pra galera, botar o papo aí interessante, acho que foi muito legal. Legal, não, adorei, gostei muito, meu. Parabéns pela iniciativa também, pela estrutura, que acho que não mostra no vídeo, mas, cara, é legal demais essa sala. Várias miniaturas ali, meu, tem um Thanos ali que eu deixa quieto. É que eu tô montando meus bonequinhos lá desse filme aí. Então, eu vou ser o Goku lá. Boa. Então tá bom. Pessoal, não esqueçam de ativar o sininho, se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar com algum colega da profissão, que eu tenho certeza que esse vídeo e esse podcast pode levar ele pro próximo nível. Perfeito, gente. Valeu. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Deus.